não era tão comum escrever o seu texto. E aí Aristóteles, que foi um filósofo, ele chegou lá e estava no meio dessa bagunça, tudo isso aqui misturado. Então tinha o soneto, elegia, poesia, o teatro, e todo mundo falando que fazia literatura, que fazia obra. E ele resolveu então organizar isso de uma forma que pudesse até ser estudado. E ele teve a seguinte ideia: ele escreveu um livro que vocês conseguem encontrar fácil, depois eu posso até passar para vocês darem uma olhada, e ele dividiu isso entre 3 grandes grupos: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Ele escreveu isso no livro que chamava Arte Poética, ficou conhecido como Arte Poética, e ali ele explica os detalhes desses gêneros. Aliás, a gente vai falar sobre eles já já. Em resumo, para a gente ter na cabeça para iniciar nosso estudo, o gênero lírico, vocês devem pensar em sentimentos. Então ele é subjetivo, ele não é direto, ele não é objetivo. Ele vai falar sobre o sentimento do poeta, não do poeta, mas do lírico. Ele vai falar sobre as emoções. Então ele sempre vai falar, ele não tem objetivo, ele não vai falar que o João da Silva foi do ponto A para o ponto B e ponto. Não, ele vai colocar o sentimento. Então você não deve esperar ações, e sim sentimentos. Diferente do gênero épico. O gênero épico, até coloquei uma espadinha ali, porque nessa época era geralmente narrado. Eles narravam grandes batalhas. Eles falavam sobre as batalhas, como foram os heróis, como era heróico o povo grego. Então ele buscava essa... Podemos ter a gravação? Sim, Simão, podemos. Então vocês devem pensar, quando eu falar em gênero épico, uma narrativa, alguém contando uma história. Geralmente vai ser uma história heróica, algo grandioso. Nessa época a mitologia era muito forte, porque os deuses eram muito presentes, então quase sempre vai ter a presença da mitologia. E por último, o gênero dramático, que hoje, quando a gente pensa em dramático, a gente já pensa na tristeza, né? Aquela coisa do drama. Mas nessa época era um pouquinho diferente. O gênero dramático estava ligado ao teatro. Então tudo que fosse teatro é um gênero dramático. Ela pode ser em verso, pode ser em prosa. Prosa, o que é prosa? É a forma que nós falamos naturalmente. Quando a gente fala na poesia, a gente coloca rimas, a gente coloca sílabas contadas. A prosa não, a prosa é a forma natural. Então é um texto corrido, exatamente como a gente vê nos livros dos romances. E no gênero dramático era muito importante não só o texto, mas tudo que envolvia a cena. Então existia as roupas, o cenário, a música, tudo isso acompanhava. Então, gênero dramático, ficaram esses 3 gêneros: lírico, épico e dramático. Até aqui, tudo bem? Não, tudo bem, mais ou menos. Tudo bem, professor. Obrigado. Vamos lá. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais de perto cada gênero. Então, gênero lírico, sentimentos. Lembre sempre disso, gênero lírico, sentimentos. O lírico, essa palavra lírico, vem da lira, esse instrumentinho aqui que eles tocavam. Nessa época, assim como os trovadores, eles tocavam, eles faziam a poesia, eles narravam, ou pelo menos cantavam, muitas pessoas viviam disso, exatamente como os trovadores. Então eles cantavam e iam pela cidade cantando as suas poesias, e as pessoas pagavam para eles.
às vezes para ouvir uma história, para se divertir, porque era um entretenimento. Os poetas nessa época, vamos dizer que eles eram até como os artistas hoje, sabe? Artistas de cinema, todo mundo queria estar perto, queria poder conversar. Eles tinham musicalidade nas suas rimas. Quando a gente fala de poesia, de poema, geralmente tem som, tem... essas rimas fazem a gente decorar. É mais fácil para decorar, porque ela é quase uma música. Os trovadores sabiam muito disso, a gente viu. Então eles iam cantando e espalhando essas histórias através das pessoas decorando mesmo. Eles usavam a função poética da linguagem, então eles não tinham o objetivo de simplesmente comunicar uma informação, mas sim de deixar ela bela, de deixar ela interessante para quem fosse ouvir. Essa é a função poética. Gênero lírico está ligado à poesia. Então vocês vão gravar, isso é cobrado no Enem, eu peguei algumas perguntas, e então vocês precisam ter em mente que o gênero lírico é poemas, poesias. Você até pode ter um texto em prosa, seria texto escrito sem a obrigação ou a intenção de colocar rimas e coisas assim. Pode existir um texto em prosa lírico, mas é muito exceção, é uma exceção da exceção. Seriam poetas ou escritores, por exemplo, Clarice Lispector, né, uma pessoa que eles falam de um gênero, eles estão narrando uma história, mas de uma forma tão bonita, tão delicada, com tanta figura de linguagem, tanta forma de se expressar, que ele chega a ser um texto lírico. Mas, no geral, gênero lírico são os poemas. Ok? Vamos lá. E outra, predominância do pronome verbos na primeira pessoa. Por quê? Porque o poeta, lógico, ele está falando sobre sentimentos, então ele, meu Deus, como eu sofro, ou como eu tenho raiva, ou como eu estou feliz. É geralmente eu, é um pouco egoísta, mas é bonito de se ler. E uma coisa importante, quando eu falo que o poeta está escrevendo, a gente precisa lembrar do eu lírico. O poeta, ele nunca ele só escreve, ele não é a pessoa que está sentindo. Vocês lembram disso? Chegam a lembrar de algum detalhe desse? Quando a gente falou sobre o eu lírico, isso é importante porque tem que estar muito claro na cabeça de vocês, que pode ser que vocês possam cair numa pegadinha, alguma coisa assim da prova. Se não lembrarem, pode escrever ou falar, porque aí a gente vai falar um pouquinho. Alguém lembra? Eu lírico, o que era o eu lírico? É o personagem da história, né, professor? Pode ser que o autor seja um homem, mas o lírico mulher, vice-versa, era mais ou menos isso. Isso é bem importante, porque em uma questão ele pode estar perguntando, no poema abaixo, quem é o eu lírico? Isso pode ser pedido. Então o eu lírico é sempre essa máscara, é uma forma do poeta. O poeta escreve, mas ele pode escrever falando como uma mulher, falando como uma criança. Então o eu lírico, se ele está falando como uma criança, o eu lírico é essa criança, não o poeta. O poeta só escreve. O eu lírico é aquele que expressa o sentimento na obra. Fernando Pessoa, que é um poeta português, depois a gente vai olhar ele é muito complexo, muito profundo, é algo de se admirar, assim, quando você lê as coisas dele. E ele deixa bem claro aqui, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, ou seja, a dor que ele realmente sente, ele consegue expressar fingindo, brincando no poema dele. Então, esse é o gênero lírico. Lembrar poesia, lembrar musicalidade. Por exemplo, quando a gente ouve uma música bonita, tem uma letra bonita, ali tem lirismo. Que é isso? É uma forma subjetiva de expressar os sentimentos. Tem poesia ali dentro. Então,
Então lembre-se disso, pode ser cobrado músicas, em vez de poema, uma música, você tem que lembrar do gênero lírico, porque está ligado ao sentimento. E essa coisa do de eu estou sentindo, eu estou sofrendo, eu estou amando, é muito eu. Então gênero lírico é isso, poesia, poema e esse sofrimento do eu lírico, ou amor, né, mas o sentimento subjetivo do eu lírico. Ok, vou passar para a próxima. Se alguém tem alguma dúvida sobre o gênero lírico. Você, agora, tem dúvida? Não, eu não tenho. Ah, muito bom. Vamos lá, deixa eu ver se ninguém tiver, vamos para o próximo. Eu gostaria de uma ajuda aqui, se alguém pode ler para mim, que aqui a gente tem um poema lírico que é bem famoso, inclusive até talvez vocês tenham ouvido e já foi até propaganda de perfume no Brasil. É de Luiz de Camões, bem famoso também. Camões vocês vão ouvir falar bastante, talvez seja, acho que geralmente cai, porque um poeta português vai ser cobrado, não é nem? Quem se candidata para ler? Com letra de música? Eu não lembro. Poxa, não lembro de verdade. É verdade, nossa, é bem famoso mesmo. Eu vi hoje no Boticário, na propaganda da Boticário, tinha um menininho que tá aprendendo esse poema para poder falar pra namorada, né, a menina que ele gosta, que é mais velha. E aí quando ele vai recitar, ele começa a recitar, ela, que? Você tá falando? E aí ele fica sem graça, fala, não, nada, não. E só dá o presente para ela. Quem poderia ler, por favor? Eu. Oba, muito bem, Guerreiro Simão. Vou treinar. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem dor. Sem dor. Sem dor. É bom querer mais que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É viver, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Isso. Lealdade. Mas como casar hoje, se o favor? Nossos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Luiz de Camões. Muito bem. Então, aqui é um bom exemplo do gênero lírico, porque ele está falando sobre o amor. Só nesse começo que ele diz que é ferida que dói e não se sente. Ali você já vê que ele está usando figuras de linguagem, formas de falar sobre o amor, que não é a forma que a gente fala no dia a dia. Então ele está usando os recursos da linguagem para emocionar, para que as pessoas consigam entender. Até porque explicar o que é o amor não é tarefa fácil para ninguém. Professor, uma dúvida. Enquanto o colega lia, me lembrou fortemente a escrita de Santo Agostinho. Eu estou lendo as Confissões e ele usa essa contradição porque ele também não consegue explicar Deus, e ele também não consegue, pelo jeito que o poeta, ele consegue explicar o amor. Eu não sei se
né, provavelmente as confissões, mas seria encaixado nesse gênero? Porque parece muito. O que acontece? Ou é só quando fala de amor mesmo? Não necessariamente. Você não é obrigatório o gênero lírico falar sobre o amor. Até porque tem as elegias, que são chamadas, que são poemas que são dedicados a pessoas que faleceram. Então, você vai falar sobre o seu pesar, a sua dor, a saudade. Então, as Confissões de Santo Agostinho, eu não sei agora exatamente como ela está formada, mas o que acontece é o seguinte, isso, tá, o que eu ia falar é o seguinte, eu até mencionei ali no outro slide, existem textos em prosa, narrativos até, que possuem uma alta carga de lirismo. A pessoa escreve de uma forma tão sensível, como você está explicando, né, falando que está tentando falar sobre Deus, então é algo tão subjetivo que no texto em prosa ele se torna poético. Mas não quer dizer que ele é um gênero lírico. Entendo, professor, entendo. E como o professor Diogo falou, se é uma coisa anterior, a gente vai ter dificuldade em conseguir classificar mais ou menos, né? Se é, por exemplo, no caso que é do século XIII, era bem anterior. Existe uma classificação do gênero ensaístico, que são ensaios, ele entra no gênero dramático também, mas a gente pode falar sobre isso depois, específico sobre eles. Mas são ensaios, ele não entra no gênero lírico, porque o gênero lírico ele está em cima de poesia, de poemas. E aí pode ter gêneros narrativos que tem muita poesia, uma forma bonita de se falar, uma forma expressiva de se falar. E aí ele tem uma carga de lirismo, mas ele não é um gênero lírico. Perfeito, muito obrigado. Tá? Obrigado, Diogo, também, obrigado. Obrigado pela pergunta também, muito legal. Gênero dramático. Gênero dramático, teatro. Lembre-se de teatro. Porque ele é uma forma diferente de escrever, uma forma que você não tem o narrador, você conta uma história, mas você não tem o narrador. Então, ele é feito em cima de um palco, imagina simplesmente a gente vai contar a história de um guerreiro, por exemplo. Como você não tem um narrador, você vai utilizar as pessoas. Então, as pessoas mesmo, elas falam, eu estou sentindo, eu matei, eu lutei. As ações existem, mas elas são, deixa eu ver, um comentário. Tá bom, pensei que era uma pergunta. Então, nesse gênero dramático, você precisa dos atores. As pessoas vão encenar, elas vão mostrar à plateia, vão mostrar para quem está assistindo o que elas estão fazendo. Elas mesmas somem e fazem. Porém, no texto do gênero dramático, geralmente vai vir então falando o que está acontecendo. Eu posso dizer, Wilson entra na sala e diz, bom dia. Então você tem essas informações para que você consiga ler. Mas o ideal é que ela seja encenada. É uma obra feita para ser encenada. E naquela época, na época de Aristóteles, ele podia fazer o quê? Ele classificou o que existia. Então, naquela época, existiam as tragédias e as comédias. As tragédias, ele dedicou, ou pelo menos ele disse ser somente aos nobres. Então, você vai ver em textos assim falando de reis, de príncipes, de grandes heróis. Você não vai ver uma pessoa do povo, um comerciante, um lavrador trabalhando e vai estar dentro de uma tragédia. Ele não tinha isso. Existia alguns festivais de teatro
E quem era quando convidado ao júri, tinha dois júris. Então tinha o júri da comédia e o júri da tragédia. Quem era convidado para o júri da tragédia era uma alta honra para você depois dar a nota no teatro, sabe? Agora na comédia, tipo, era ali do povo, eles mesmos resolviam e depois virava júri. Então desde sempre se percebe que sempre existe essa divisão de classes, né? As coisas importantes para pro povo, tanto faz, mas tudo bem. E nessas tragédias, no gênero dramático, o Aristóteles fala uma coisa que para ele era o essencial nessa tragédia. A ideia de catarse, que era o que? Uma purificação. Então as pessoas iam para o teatro para assistir as peças teatrais, e quando era um gênero de tragédia, as pessoas nessas histórias geralmente eram esses grandes heróis ou grandes nobres, que de alguma forma o destino deles estava sempre traçado. Não tinha como fugir desse destino. Eles iam ser desgraçados, sabe? Coisas terríveis iam acontecer com eles. E o público podia assistir, e quando eles estivessem assistindo, geralmente no final, né, no momento do clímax, eles teriam uma emoção tão forte que nesse momento eles eram purificados. Então essa ideia de catarse, ela existe na psicologia. Então imagina um dia que você está assistindo um filme e aquele filme é muito triste, uma coisa que vai te deixando mal, você vai sentindo no peito aquela coisa forte, até que uma hora você chora. Quando você chora, você está tendo um momento catártico, você está liberando toda essa energia emocional. Então era isso que Aristóteles acreditava, que através da tragédia as pessoas tinham essa purificação, essa liberação de energia, e aí elas não precisavam mais fazer nada ruim na vida, na sociedade, na vida real. Então lá eles podiam ver a morte, matava, lutava, matava a mãe, matava o pai, eram coisas tenebrosas. E depois eles saíam de lá felizes, calmos, para viver a sua vida tranquilamente. Então é isso. A tragédia vai estar ligada a um destino terrível, uma desgraça, com nobres, com deuses, heróis, príncipes, reis, rainhas. Ok? Então a tragédia é isso para Aristóteles. E tinha a comédia. A comédia, ela não é exatamente como nós vemos hoje, aquela coisa que está só rindo. A comédia naquela época não era exatamente isso. Tinha momentos humorísticos, tinha momentos engraçados, mas ela era muito mais a ironia das coisas cotidianas, as informações. Eles brincavam com aquela pessoa que era avarenta, que guardava muito dinheiro, com a pessoa que comia muito. Então ela tinha mais uma crítica, eles faziam mais uma crítica social, e o povo, claro, né, se identificava, acabava rindo e gostava muito disso. Mas o mais importante na comédia, para vocês guardarem, é que, independente se tinha momentos engraçados ou não, podia ter ou não, ela sempre acabava bem, ao contrário da tragédia. A tragédia sempre acabava mal, terrivelmente mal. A comédia não. A comédia começava tudo enrolado, os textos terríveis, lá as pessoas tendo várias confusões, e no final tudo bem, todos estavam dando. Ok? Certo até aqui? Certo, professor. Ok. Por exemplo, do gênero dramático, acho que todo mundo já viu, Hamlet, do William Shakespeare, que é o famoso Ser ou Não Ser. Era um personagem extremamente perturbado. O tio dele se casa com a mãe, ele vê o fantasma do pai pedindo vingança, e aí ele entra numa trama terrível para conseguir essa vingança na memória do pai dele, para conseguir vingar o pai dele. E nisso pessoas morrem, pessoas ficam loucas. Shakespeare, na verdade, geralmente é uma morte para... Muita gente morre e muita desgraça. As tragédias de Shakespeare são maravilhosas. Professor, você só respondendo outro professor. Tá bom. Então, a Hamlet é uma boa forma de lembrar, desgraça. A palavra é terrível, mas as tragédias eram muito ruins, as pessoas sofriam todas
E também nós temos aqui no Brasil Pagador de Promessas, que na verdade era um filme, foi um dos únicos a ganhar o Cannes. É um filme muito triste, na verdade. Eu assisti quando era quase criança, mas eu vou ver depois que tem no YouTube para vocês assistirem. Vale a pena, porque é a história de uma pessoa muito simples, muito pobre, assim, que ele quer pagar uma promessa que ele fez, só que ele fez uma promessa para um santo que não era católico, era um orixá do candomblé, mas para ele era tão simples que para ele não tem diferença, é um santo. E aí ele quer levar a cruz para pagar a promessa e entrar dentro da igreja com a cruz. E é lógico que o padre não vai deixar, e aí gera toda uma confusão, uma tristeza. Se vocês puderem assistir depois, vale a pena. Ó, aqui é o exemplo de um texto dramático. Por exemplo, ó, Polônio, ele vem vindo, vamos nos retirar, senhor. Aí tá vendo que entre parênteses saem Polônio e o rei. Ele está descrevendo ali o que está acontecendo para que depois o artista possa encenar. Na segunda lado direito, o repórter fala aqui, mas como nasceu a ideia dessa peregrinação? E aí, entre parênteses também, as perguntas são feitas a Zé do Burro, mas este recusa-se a respondê-la. Então, o ator já sabe ali o que tem que fazer, como é que vai responder isso. Entenderam? Esse é o gênero dramático, porque ele é feito para as peças, para o teatro mesmo. Você pode até ler, mas ele fica muito melhor encenado. E aí vem o gênero épico, que até esse nome hoje é um pouco gíria. Tem pessoas que falam, nossa, a festa foi épica. São coisas grandiosas, incríveis. No gênero lírico, a palavra de ordem eram sentimentos, no gênero épico são as ações, ou seja, as coisas estão acontecendo. Gênero épico eram histórias que eram contadas, mas elas já eram contadas oralmente, as pessoas já conheciam, já tinham era um hobby, vamos dizer assim, uma forma deles, um entretenimento para eles contar essa história. Na verdade, o Aristóteles só colocou o nome para ela, mas já era uma coisa comum na sociedade. Ele só classificou, categorizou. Geralmente, no gênero épico, existiam as epopeias. Esse nome é nome de coisa que cai na prova, né? Geralmente, não define epopeia. Mas era nada mais que uma história muito grande, uma longa narração de fatos grandiosos, geralmente guerras que exaltam o povo, então esse povo é melhor que o outro, e só que ele era em versos. Então imagina histórias gigantescas feitas em versos. Só lembrando que aqui ele está em versos, mas ele não é do gênero lírico, tá? Por quê? Porque ele tem um narrador, uma pessoa contando ali, existem personagens, existe tempo. Isso não existe no gênero lírico. Lá você não vai ter todas essas características. Geralmente vai ter o sentimento de uma pessoa. O herói geralmente tem que ser épico, clássico. Um herói, sabe, ele tem todas as qualidades. Ele é muito bom, ele é forte, ele é corajoso, ele é incrível. E aí temos dois exemplos de Homero, que é a Odisseia, e a Ilíada. A Ilíada é a guerra dos gregos contra Troia, que aí vocês devem até lembrar desse cavalo aqui, o cavalo de Troia, que foi uma forma que eles tiveram de vencer, de conseguir entrar na cidade de Troia. Eles presentearam um cavalo oco, e os soldados entraram todos dentro, e Troia estava lá bebendo, felizes, porque ganharam um presente, acharam que já estavam conquistaram o povo. E aí à noite, todos bêbados, os soldados do cavalo saem e matam todos os troianos. Então é esse nível de histórias gigantescas de povos heróicos, e isso acaba definindo também para eles a identidade nacional. Era uma forma de eles exaltarem, falar, nós gregos somos muito corajosos, nós gregos somos melhores que os outros povos. Eles utilizavam dessas histórias, dessas narrações. Existe uma coisa que no gênero épico é muito importante, que é a verossimilhança.
Essa palavra, eu não sei se vocês já ouviram, mas ela está ligada a vero significa verdade e semelhança parecido. O que significa? Quando você escreve uma história do gênero épico, por mais que tinham dragões, tinham feras, heróis que matavam todos, ela existe uma coerência. Como se vocês lerem, eu não conheço muito Harry Potter, mas eu conheço mais Senhor dos Anéis. É um mundo fantástico, é um mundo que tem criaturas, mas tudo faz sentido. Um mago soltando uma magia, você já espera isso, faz sentido. O mago, ele aprende magia. Então tudo está amarrado nesse cenário. Então o escritor pode criá-lo, colocar as suas fantasias desde que exista a coerência, porque isso é o que prende o leitor. Se você não sente uma coerência, uma coisa conectada à outra, você fala, nossa, esse cara tá viajando, esse cara tá falando umas besteiras. Agora, quando tudo tá bem amarrado, é o que te deixa preso na história. Você quer saber, você quer continuar. Então, é algo que é muito procurado, buscado pelos escritores. Eles querem criar esse mundo. No caso de Senhor dos Anéis, Tolkien foi além, né? Ele foi genial. Ele escreveu um mundo, uma mitologia, e foi bem mais do que o necessário. Aqui é um exemplo de epopeia, um gênero épico que chama os Lusíadas. Isso também é bem comum e vai ser chamado, geralmente vai cair no Enem, ou pelo menos alguma referência, porque fala sobre as navegações do povo português, os atos heróicos. E, novamente, Luís Vaz de Camões, ele escreve, só que aqui ele está fazendo um gênero épico. Lá ele fez um lírico e agora um épico. Então aqui você pode ver até pela imagem, eu pus essa imagem porque ela capta bem essa ideia de um herói, de pessoas ali na tempestade, e tentando descobrir, sabe, indo às Índias. É uma coisa que ajuda a criar essa identidade nacional de uma forma heróica, que as pessoas gostam, né? Quase como o hino, né? Você pode ver que o hino também é uma coisa que cantam e a gente sente orgulho. Então era isso que era o objetivo do gênero épico. Porém, o que acontece? Peraí, que alguém, o Luciano está ouvindo, parou. Peraí, o Luciano acho que está o som do microfone. Pronto. Então, o gênero épico, o que aconteceu? Ele era naquela época de Aristóteles era o gênero épico, só que escritores, artistas, eles gostam do quê? De ir no limite das classificações. Ele tenta criar sempre algo novo. A biologia, eu acho que a geografia são formas um pouco mais fáceis de classificar, porque essas coisas não mudam, ou pelo menos não deveriam mudar. A biologia é uma coisa que vai demorar séculos para mudar. Agora, no caso da literatura, você tem que pensar que são poetas que eles querem mais inventar novos textos, eles querem trazer um novo. Então, eles são transgressores, eles gostam disso. Então, o gênero épico não conseguiu segurar a diversidade, a quantidade de novos gêneros que vieram sendo criados. Então, popularizou o nome gênero narrativo, épico ou narrativo. Porque o narrativo, ele não vai falar só de heróis incríveis, batalhas como épico. Ele vai ter outros gêneros e outros subgêneros, na verdade. O que contribuiu para que isso acontecesse, para que criassem e aparecessem novas situações? O Renascimento inicia isso, que logo depois do salvadorismo que a gente viu, que é o homem no centro do mundo, não é mais Deus, vamos dizer assim, né? O homem agora ele cria, ele inventa. Com isso, apareceu a invenção da imprensa, que facilitou muito também a geração de livros. Até então, tinha os monges copistas. Eles ficavam copiando e fazendo livros para entregar. A igreja controlava. Aliás, o Nome da Rosa, que eu coloquei no outro material de apoio da última aula, também ajuda a entender isso. E depois, então, já existia a imprensa, os livros tinham maior facilidade. Aconteceu no século XVIII as revoluções burguesas,
onde o rei caiu, aquele rei absolutista, aquele rei que controlava o povo. Com isso, o povo começou a ter mais oportunidades, começou a se tornar mais letrado, era mais fácil do que antes, não que era, todos eram letrados, mas tinham um acesso maior. E isso começou a popularizar a literatura. Os burgueses, que eram as pessoas da cidade, também queriam se identificar quando tinha um novo livro, falava sobre um burguês, não falava mais sobre um herói que vivia na Grécia, não, começou coisas do dia a dia, do cotidiano. E aí para eles era interessante você olhar e se identificar. E isso fazia ele comprar mais livro. Então, foi a ascensão do gênero romance, que foi no século XIX também, que aí toda aquela Alan Poe, Mary Shelley, tem muitas pessoas, e tornou mais popular. A verdade é essa, já não eram algo só dos nobres e tudo mais, as pessoas queriam ler. Era interessante, era uma forma de se entreter. Então, aconteceu o gênero narrativo. Parou, deixou de se chamar épico, não que está errado, mas começou a ser chamado de gênero narrativo. E para que você tenha certeza que você está lidando com um gênero narrativo, se você tiver uma pergunta, uma questão do Enem, tem cinco elementos que você precisa verificar para ter certeza que é um gênero narrativo. Eu coloquei aqui para a gente falar sobre eles. Enredo. Se você está lendo um texto lá, ele precisa ter uma história, alguma coisa está sendo contada. Se não tem nada sendo contado, não tem nem como existir. Então, enredo é o primeiro. 2, o foco narrativo. Para ser um gênero narrativo, ele tem que ter um narrador. Foco narrativo lembra narrador, que pode ser em primeira pessoa. Então ele vai ser um personagem, ele estava lá, então ele fala o que ele está vendo, o que ele sentiu, como foi. Pode ser um observador, um narrador em terceira pessoa, então ele vai falar, ele esteve na cidade, ele chorou e foi embora. Ele estava observando. Então ele é um narrador observador. E uma terceira opção é um narrador onisciente. Esse é aquele narrador que sabe tudo. Ele sabe como foi, que momento foi, o que o personagem estava pensando, o que o outro personagem também está pensando. Ele tem esse nome de onisciente porque ele sabe tudo. Então, lembre-se disso, tem que ter um narrador. Depois tem essas subdivisões, mas se atentem a existir um narrador. 3, personagens. Tem que ter personagens. Porque, lembra, o gênero lírico era uma pessoa falando e sentindo e não precisava ter personagens, não era necessário. Aqui tem que ter. Então, para ser uma história, um gênero narrativo, um romance, ele vai precisar ter os seus personagens. Tempo também é necessário, seja cronológico, então ele passou durante 10 anos, é o nosso tempo, que nós conhecemos. Ou psicológico. Esse psicológico ele pode estar através de um sonho, através de uma visão, então ela parece que passou 10 anos, mas era só um sonho. É um tempo também. Então você identificou mais um elemento. E o quinto, que é mais simples, é o local, precisa de um lugar. Ele estava na fazenda, estava no cemitério, sabe? Tem que ter um lugar para que tudo isso ocorra. Então, esses 5 elementos são os mais importantes. Uma coisa, o tempo psicológico, eu pus um exemplo aqui, que é do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Ou seja, é um defunto, um espírito, sabe? Uma pessoa falando depois da morte. Então é uma coisa psicológica. É como se fosse uma visão, um sonho. Alguma dúvida aqui? Acho que não, hein? E aí, voltando
notamos é que o gênero narrativo, ele originou, ele criou essas crias dele. O gênero narrativo criou o romance, novela, conto, fábula, crônica. Ou seja, são tipos, assim como a gente tinha no gênero épico, as epopeias, aqui a gente tem os tipos que o gênero narrativo criou. O romance e a novela. O romance e a novela, a dificuldade de saber, de identificar qual é qual, existe essa dificuldade até mesmo entre os críticos, pessoas que realmente estudam isso. E chegam a um ponto que, assim, a novela seria mais focada na ação, ela seria mais dinâmica, mais objetiva. Ela não pega tantos detalhes, ela é menor, um pouco menor do que o romance. O romance já, ele se apega a questões psicológicas dos personagens, ele tem muitos personagens, vários focos, assim, então você vai ter no Cortiço, vai ter o pessoal os portugueses, o pessoal da venda, que é do dono João Romão, vai ter o vizinho, que é o Miranda, que é a outra família, e aí cada lugar desse, cada ninho de pessoas tem os seus próprios conflitos, e suas próprias dificuldades, seus próprios desejos. Então são vários núcleos de muitos conflitos que geram um conflito gigantesco, que é o principal do livro. Já a novela... Oi? A novela teria tipo um personagem principal e a gente poderia dizer que o romance não tem? Assim, o romance até tem, pode até ter um personagem principal, porém, os outros não são menos detalhados. A novela, ele tem um principal e define e detalha muito esse personagem principal. O romance é tão complexo que ele acaba detalhando praticamente todos, até aqueles que são menores, sabe? Muitas vezes está lá detalhes, sonhos, vontades desses personagens menores. Mas você pode falar o seguinte, que na novela é mais focado no personagem principal e na ação, o que acontece com ele. Então ele não vai falar tanto sobre o que acontece ao redor. Na Metamorfose, o principal ali é o personagem, meu Deus, Joseph não, esse é do processo. Esqueci o nome do Gregor Samsa. O Gregor Samsa é o principal. Então, ele é o importante, o que ele sente, o que ele quer, qual é o medo dele, qual a vergonha que ele sente por ter se transformado no inseto. Os outros personagens, que são os pais, praticamente nem tem voz, eles não falam nada, o máximo é a irmã dele que vem visitá-lo, e mesmo assim também você não sabe exatamente o que ela está sentindo, não é tão detalhado. Agora no Cortiço, que é um romance, você sabe o que o João Romão está pensando, o que a Bertoleza, que é a mulher que vive com ele, está pensando, sabe? Todos são muito detalhados. Entende? Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. Então, é isso. Então a gente pode falar que o romance ele é mais lento, ele é mais detalhado, e a novela tem um objetivo mais rápido, uma coisa mais ação. Além disso, temos o conto, que é uma narrativa curta. O conto, Alan Poe dizia já, Alan Poe foi um escritor especialista em contos. Eu acho que ninguém, talvez Machado, mas é que são propostas diferentes. Ele achava que assim, você já devia capturar o seu leitor logo no início, senão o conto desanda, a pessoa perde. Então, logo no começo, você escreve uma história que deixa a pessoa presa, uma coisa muito interessante, ou que deixa ela querendo saber o que está acontecendo, você já pegou o seu leitor. O leitor precisa ser capturado rapidamente. Ele é intenso, forte, e ele tem um objetivo rápido, sabe? As coisas se terminam, tem poucos personagens, ele termina rapidamente e deixa você aquele impacto, aquela coisa, nossa, que legal. Então é diferente do romance, que você vai lendo e vai se apegando aos personagens. O conto não tem tempo para isso, ele é muito mais a ação que pega o leitor.
temos a fábula. A fábula acho que vocês já devem ter visto, ou se não viram, talvez quando eram menores, tenham visto os desenhos. São personagens animais, é um tipo de gênero narrativo que é composto por animais, e eles têm o objetivo de geralmente dar uma lição de moral, ensinar algo, para que você, sabe, lide com esses conceitos de moral. Entre a tartaruga e o coelho. Aí os dois apostam uma corrida, a tartaruga vai bem devagarinho, sempre, e o coelho acha que ele é o melhor, maravilhoso, então ele vai até dormir, acaba pegando no sono, e a tartaruguinha está ali sempre, devagar e sempre, acaba chegando primeiro. Então chega sempre a te dar uma lição de moral, olha, devagar e sempre, algo assim. É a fábula. E a crônica? A crônica é um registro literário, ou seja, é um registro do cotidiano, como se você pegasse ali um momento, uma coisa que você está vendo do cotidiano. E você usa a linguagem literária, então você deixa aquilo de uma forma interessante, uma forma que causa emoção, que causa reflexão no seu escrito, no seu leitor. E geralmente ela era publicada em jornais, então ela era periódica, sempre vinha acontecendo com os últimos acontecimentos da sociedade. Eu deixei um conteúdo de apoio, um material de apoio, para que vocês possam fazer um exercício depois. Lá eu coloquei uma crônica, então eu quero que depois vocês leiam, para que a gente possa conversar. E pode ser até na quarta-feira, que eu tenho o plantão, a gente pode conversar sobre isso, senão a gente conversa na próxima aula. Mas seria importante que vocês fizessem, porque a matéria aqui de literatura, ela está muito ligada ao escrever, e eu vejo que vocês estão bem preocupados com a redação. Se vocês não praticarem a escrita, vai chegar na hora do Enem e vocês vão estar tipo, caramba, eu tenho que lidar com escrever agora. E aí pode gerar um bloqueio. Agora, se vocês estiverem sempre escrevendo um pouco, vocês já estão em movimento, vocês estão colocando as suas ideias no papel através da escrita. Então, eu vou começar a colocar atividades. Não se preocupem se está certo ou está errado, é mais para a gente trocar conhecimento, exercitar a escrita. Então, quando acabar essa aula aqui, dê uma olhada depois no material de apoio que eu vou publicar. A gente está 11:02, deixa eu ver quando a gente vai aqui. Pode ir? Isso, é legal. É isso, pessoal. Sempre escrevam e não se preocupem. Tá errado, ou escrevi errado. Não é isso que a gente está procurando. A gente está aqui para todo mundo aprender junto. E a gente vê vocês se darem bem também no Enem, conseguirem fazer a prova de uma forma mais tranquila. Então vocês têm que ver a gente como amigos nesse momento, para a gente escrever e ler junto, sabe? Aprender junto. Vamos lá. Só para encerrar, eu tenho uma atividade aqui, que aliás eu achei uma atividade um pouco difícil, e eu vou explicar depois por quê. Mas gostaria que vocês dessem uma lida e tentem responder. Eu vou fazer o melhor, eu vou ler com vocês e aí a gente vai responder se está certo ou está errado. Primeiro, o gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana.
vocês acham? Vamos ver. 2. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. Número 3. O gênero épico compreende textos sobre os acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. O gênero épico está falando das coisas gigantescas. Número 4. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. O dramático que era do teatro. Hein? E aí vem as perguntas. O que vocês acham? As opções. Luciane, não pode ir não, Luciane. Tô te vendo, hein? Quem mais? Coloquem no chat se vocês acharem. Ninguém, gente. Sério? Obrigado. Verdade que eu falei, foi automático agora, eu tô com poderes. Vamos lá. Deixa eu ver, 2 e 3. Isso, B, e A. Não chega a chorar, vamos ver. Aí que eu falei, por que eu achei difícil? Nessa primeira, o gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. Ele, pelo menos nessa pergunta, ele considera errado. E eu não achei completamente errado. Porém, eu vou explicar. O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento. Ele pode falar sobre sofrimento e aflição. Mas não é só isso.